E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Jurassic Tech e vamos treinar uma inteligência artificial capaz de jogar Sonic. Esse vídeo vai ser bem interessante para a gente entender um pouco mais sobre como o aprendizado acontece. Lá no vídeo onde a gente mostrou uma IA jogando Street Fighter, o Nathanael nos explicou um pouco mais em detalhes as questões técnicas envolvendo o treinamento. Agora aqui a gente vai focar um pouco mais na prática. Então, caso tu não tenha conferido ainda, assiste o vídeo e volta aqui para que tu consiga ter um entendimento bem completo de tudo aquilo que a gente vai fazer aqui, ok? Então vamos começar aqui para o Sonic não ficar muito impaciente aqui aguardando. Inicialmente a gente já pode conferir aqui que o objetivo que a gente tem jogando Sonic é bem diferente do que a gente tinha lá no Street Fighter. Então vamos finalizar essa primeira etapa aqui para que a gente consiga ter bem claro aquilo que a gente vai precisar fazer na hora de treinar a nossa inteligência artificial, que vai tentar aprender então, cada uma dessas etapas que a gente está passando aqui ao longo de uma fase do Sonic. A gente vai ter vários desafios aí que ela vai precisar aprender, várias situações diferentes, para que ela consiga atingir o principal objetivo, que é passar de fase, Inicialmente a gente tem uma primeira etapa nas fases aqui no Sonic, então aqui a gente chega ao final dela, e após passar essa primeira etapa a gente vai para a segunda, e passando a segunda etapa da primeira fase a gente chega no chefão. Então basicamente esse é o objetivo do Sonic, caso tu nunca tenha jogado, não conheça ainda, É isso que a nossa inteligência artificial aqui vai precisar aprender. Então vocês já podem perceber que o objetivo é bem diferente do que a gente tinha lá no Street Fighter. Lá a gente tinha apenas que vencer o nosso oponente. E para isso a gente utilizou uma recompensa que simplesmente observava a nossa saúde e a do outro lutador. Se a nossa saúde ficava negativa, nós recebíamos uma recompensa negativa, e se a saúde do nosso oponente ficava negativa, nós recebíamos uma recompensa positiva. Assim a rede conseguia entender, que conforme ela acertava golpes no adversário era algo positivo, e conforme ela sofria esses golpes era algo negativo, e consequentemente ela aprendia como maximizar essas recompensas, vencendo assim cada uma das lutas. E aqui no Sonic, o que a gente poderia fazer? Como vocês puderam ver, o nosso principal objetivo é chegar ao fim da fase. Então nós poderíamos simplesmente atribuir uma recompensa para quando o Sonic chegar no final da fase. Dessa forma, durante o treinamento, toda vez que o nosso agente conseguisse chegar ao final da fase, ele receberia a recompensa, e durante o treinamento isso que a rede tentaria maximizar. Mas tem um problema bem considerável aqui nessa abordagem. Como vocês puderam ver, as fases elas são longas, elas têm vários obstáculos ao longo do caminho. É necessário que a gente tenha várias abordagens diferentes durante o jogo para que a gente consiga chegar ao final da fase. E a gente pode morrer ou ficar preso em determinadas etapas do jogo sem conseguir chegar ao final da fase. Isso na prática significa que é bem provável que o nosso treinamento levaria muito tempo, talvez até meses, anos, enfim, dependendo do poder computacional que a gente tenha, para que o algoritmo conseguisse entender cada uma das ações que ele precisa tomar sem ter nenhuma recompensa direta para essas ações, porque a gente está falando aqui em ter uma recompensa só lá no final. Então não importa se eu morri ou não morri, se eu ganhei anéis ou perdi, se o tempo foi curto ou longo e assim por diante. Só importa que eu chegue ao final da fase, Então esse tipo de recompensa é bem provável que não funcionaria muito bem. Então o que a gente pode fazer é utilizar outras informações do jogo para ter um sistema de recompensa um pouco mais complexo. Para isso a gente pode ver as variáveis aqui. Então aqui a gente vai utilizar um recurso da interface para conferir as informações que a gente vai recebendo do jogo durante o treinamento, que a gente vai poder usar para saber se o estado atual que a gente está merece uma recompensa ou não. Então a gente vai ter algumas informações que são interessantes talvez da gente utilizar, como por exemplo a quantidade de vidas. Se ela cai, significa que eu morri, então eu preciso ter uma recompensa negativa para essa situação. Os anéis aumentando é positivo e diminuindo é negativo. Ter a quantidade de anéis aqui igual a 0 também é algo bem perigoso, porque significa que em qualquer situação eu posso morrer. Aqui eu também vou ter a posição do Sonic ao longo da fase, então eu tenho o eixo X e o eixo Y. Então essa foi a primeira abordagem que a gente fez aqui no treinamento, mas o resultado não foi nada agradável. Diferente daquilo que aconteceu lá no Street Fighter, mesmo com essas recompensas intermediárias aí ao longo da fase, a rede não conseguia aprender. Ela muito facilmente se colocava numa situação complicada que ela não conseguia sair. Então eu deixei aí a rede treinando por algumas horas, mas ela não estava demonstrando nenhuma evolução no treinamento. Então vamos conferir aqui algumas dessas situações que aconteciam. Então eu vou carregar aqui algumas etapas diferentes da fase. A nossa recompensa, ela considerava que o Sonic deveria sempre avançar para a direita, ou ter ainda outras situações para receber uma recompensa positiva. Nesse caso aqui, o Sonic precisa avançar no eixo Y, ele precisa subir em linha reta,
E ainda, além de subir em linha reta, não adianta ele ficar só andando para a direita ou tentar pular para subir em linha reta. Ele precisa voltar para a esquerda para conseguir fazer isso, o que não implicaria em uma recompensa. Ou ainda ele precisa aqui, né, a gente tem a possibilidade de apertar para baixo e pular para fazer esse movimento e ir subindo. Então, existem algumas formas bem simples de vencer esse desafio aqui, né, e conseguir chegar lá ao topo. Mas para que a inteligência artificial conseguisse aprender isso em conjunto com todas as outras dificuldades da fase, se mostrou algo bem complexo que talvez ela levaria aí muito tempo, né, de treinamento para conseguir chegar nessa conclusão. Um ponto importante aqui, né, da gente lembrar é que ao mesmo tempo que a rede tem que aprender a sair dessa situação aqui, ela também tem que aprender a como ter cuidado lá com o espinho e a como chegar no final da fase e assim por diante. Então são vários pontos que ela precisa entender como resolver com apenas uma configuração, né, com apenas uma configuração de rede que vai ser utilizada. Então aqui, né, vamos conferir mais alguns outros pontos de problema que a gente tinha. O que acontece no loop, né? Eu tenho uma situação onde eu preciso ir para a direita, mas dependendo da velocidade que eu estou, não vou conseguir vencer, e eu começo a voltar para a esquerda no loop. Então, a rede pode ter uma tendência aí, né, de avançar para a direita, mas quando ela começa a retornar para a esquerda, ela tentar fazer alguma outra coisa, como pular, enfim, e acabava perdendo aqui, ou perdendo muito tempo, ou mesmo ficando presa em uma etapa como essa, né? Lembrando que ao longo do jogo a gente tem vários loops como esse. Então vamos conferir mais um outro problema aqui. E aqui um outro ponto bem interessante também, né, que é utilizar a mola para pular, para ir para uma posição mais alta para seguir, né? E aqui a gente ainda tem um complicador nesse ponto, que é esse túnel aqui, que o ideal é que ela não utilizasse ou apenas viesse aqui para pegar os anéis que existem aqui. Aqui não estão aparecendo porque eu já tinha pego quando eu salvei esse estado aqui, essa etapa da fase. Então o ideal nesse caso é que ela entre e pegue, ou mesmo nem entre, dependendo do tempo que vai ser perdido com essa ação, né? Apenas pule e suba para seguir. Então, nesse ponto ela acabava muito facilmente ficando presa aí também, sem conseguir evoluir. Então, observando aqui esses problemas que a gente encontrava ao longo da fase e fazendo alguns testes, eu fui percebendo que o mais interessante nesse caso aqui, então, seria treinar a rede primeiro nessas etapas e não tentar logo de cara chegar ao final da fase. Então, para isso, eu criei esses 6 estados aqui, certo? Que são, na realidade, 6 etapas da fase, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Quando a gente acessa um deles, a gente vai direto para uma etapa da fase com uma configuração já pré-determinada. Então, se a gente volta aqui nessa última, né, a gente chega ali, já estava em 59 segundos de tempo de jogo, eu tenho uma pontuação e uma quantidade de anéis aqui, mas isso nem era relevante aqui, né, para esse problema. O importante aqui é que fazendo a rede treinar nessas etapas mais complexas, seria mais provável que a gente conseguisse evoluir nelas depois, quando a gente fizesse um treinamento na fase completa. Então a estratégia basicamente foi identificar esses pontos ao longo da fase. Nesse caso aqui eu peguei 6, mas poderiam ser mais ou menos, certo? Eu escolhi 6 porque eu tenho aqui na minha máquina 12 núcleos para treinamento. Então 6 ficou um número bem interessante porque eu conseguia separar 2 núcleos para cada etapa, de modo que o tempo de treinamento gasto em cada um ficou similar. São etapas bem curtas, porque aqui o objetivo, como a rede já começa o treinamento direto nesse ponto, como esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ela não perde o tempo executando outras etapas da fase. Ela já começa diretamente aqui e já vai começar a tentar resolver o problema aqui. Então, em cada uma dessas 6 etapas, a função de recompensa foi um pouco diferente. Por exemplo, nessa etapa que a gente está aqui, não tem por que eu recompensar o agente toda vez que ele for para a direita. Porque aqui, né, voltando a jogar aqui, se eu simplesmente for para a direita dessa forma, é algo negativo, deveria receber uma recompensa negativa nesse caso, ou ainda nenhuma recompensa, porque aqui a gente poderia pegar os anéis, mas não é esse o objetivo, não é simplesmente andar no eixo X, né, em direção à direita aqui. Eu preciso primeiro subir, então primeiro eu tenho que subir no eixo Y, então a partir de determinado valor do eixo Y, eu tenho que ir para a direita. Então essa vai ser a estratégia que a gente vai utilizar. Em cada etapa eu tenho um objetivo. Quando eu atinjo esse objetivo, o meu treinamento pode ser interrompido nessa etapa. Então aqui, por exemplo, eu fui atribuindo uma recompensa maior cada vez que o Sonic se movia no eixo Y em uma altitude maior, e quando ele conseguia estar numa determinada altitude e ainda assim se mover para a direita, como esse ponto exato que ele está aqui na tela agora, aí tinha uma recompensa maior ainda, que significa que ele atingiu o principal objetivo, que era chegar nesse patamar mais alto aqui que ele está agora.
e nesse momento o treinamento podia encerrar. Então, como vocês podem ver, são situações muito simples e fáceis de resolver quando a gente está jogando, né? Muito fácil de resolver e muito rápido. Então, em poucos segundos, é uma situação possível de ser resolvida. E dessa forma, com pouco tempo de treinamento, seria bem mais provável que a rede conseguiria treinar muitas vezes essa mesma situação, de maneira a aprender muito bem, né, como resolver esse problema. Então, vamos conferir após 4 horas de treinamento o resultado que a nossa IA consegue obter treinando em paralelo nessas 6 etapas. Todos os scripts e os códigos que eu utilizei aqui nesse treinamento vão estar disponíveis, então os alunos do curso aí que tiverem interesse em replicar ou mesmo evoluir esse treinamento, é só acessar lá no curso, fazer o download e executar aí na máquina de vocês. E conforme a gente pode perceber, ela conseguiu de maneira simples resolver cada um dos problemas em cada etapa, atingindo assim o objetivo necessário. E a gente pode pensar aqui, né? Então, se ela conseguiu em cada uma dessas etapas resolver o problema, como é que ela vai se sair na fase inteira, se eu colocar ela para jogar direto? Então, vamos fazer esse teste agora aqui. E aqui, então, ela começa a jogar tentando chegar ao final da fase. Ela passa a primeira etapa, logo já fica um pouco confusa, afinal de contas, chegou numa etapa que ela nunca treinou. Mas consegue evoluir ainda um pouco mais, né? Dá sequência aqui já tem um pequeno problema, né? Provavelmente porque ela chegou nessa etapa de uma maneira bem diferente do que ela chegava no treinamento. Mas ela vai conseguindo ainda seguir, chegando às etapas que ela já treinou, né? E aqui então ela chega a um ponto que ela acaba se perdendo completamente. Essa etapa aqui ela nunca tinha treinado, como ela treinou apenas em etapas específicas, naquelas 6. Essa parte aqui do jogo ela nunca tinha passado. E quando ela chega aqui, ela fica completamente perdida. Lembrando, né, ela recebe como informações para saber o que fazer apenas os pixels da tela. E esses pixels da tela aqui acabam sendo diferentes daqueles que ela já treinou. E com isso ela fica completamente perdida, ela recebe essas entradas e não sabe o que fazer. Ela chega aqui nessa parte da fase e fica presa por tempo indeterminado aqui, não consegue evoluir. Então dessa forma a gente pode ver que apesar dela conseguir aprender aquelas 6 etapas e resolver aqueles 6 problemas, ainda não é o suficiente para seguir o jogo, não é o suficiente para completar a primeira fase e com certeza não vai ser o suficiente também para seguir a segunda etapa da fase e também depois conseguir vencer o chefão. Então, depois de realizar mais alguns testes, deixando a rede treinar por mais tempo, ou mesmo utilizando mais de 6 etapas, eu percebi que a evolução não era muito interessante e resolvi utilizar outra abordagem para seguir. Então, eu utilizei esse modelo já treinado por 4 horas nessas 6 etapas iniciais para continuar o treinamento utilizando agora outras etapas. Então, como o principal problema que a gente chegava aqui com essa abordagem é que por mais que eu incluísse mais etapas no treinamento ou deixasse por mais tempo, sempre haveria alguma etapa da fase que a rede não teria treinado. E para resolver isso, o ideal é que a rede tivesse a oportunidade então de treinar durante toda a fase. E para isso ela precisa então jogar a primeira etapa, a segunda etapa e o chefão da fase. Dessa forma eu estava garantindo que a rede iria treinar durante todas as partes da fase. E por que separado, né? Porque separando em 3 etapas, eu conseguiria usar o processamento paralelo aqui do computador para que a rede fosse treinando em simultâneo nessas 3 etapas. E deixando também uma etapa apenas para o chefão, ela conseguiria já ir aprendendo o que ela precisa fazer no chefão. E pensando também em tempo, essas 3 etapas aqui, considerando o início delas e o objetivo final de cada uma, elas têm tempos similares para resolução. E o que são esses números aqui, né? 2, 4 e 6. Que eu coloquei ao lado de cada uma dessas etapas. Lembram que quando eu treinei a rede aqui com as 6 etapas anteriores, eu escolhi o número 6, porque com os 12 núcleos que eu tenho para treinamento, eu conseguiria distribuir então, 2 núcleos para cada uma dessas etapas e ter um treinamento idêntico em cada uma delas. Quando eu iniciei o teste com essas novas 3 etapas, eu percebi que rapidamente a rede conseguia aprender a jogar a primeira etapa da fase. Logo na sequência também conseguia aprender a segunda etapa, mas continuava com muita dificuldade para vencer o chefão. Isso porque ele tem um comportamento bem diferente de tudo aquilo que ela treinou já anteriormente, nas 6 etapas anteriores, e também de tudo aquilo que ela está vendo agora nesse treinamento atual.
Então eu resolvi modificar um pouco essa lógica aqui e não deixar a rede treinar de forma igual em todas as etapas. Eu separei os 12 núcleos que eu estou utilizando para treino de maneira um pouco diferente. Eu deixei apenas 2 núcleos para a primeira etapa, deixei 4 núcleos para a segunda etapa e 6 núcleos para o chefão. Dessa forma, eu garantia que a rede iria treinar por mais tempo, por mais vezes, na etapa que ela está com mais dificuldade, que no caso aqui é o chefão. Então na metade do treinamento ela estaria treinando no chefão e na outra metade na primeira e segunda etapa da fase, sendo que na primeira etapa, que ela tem mais facilidade em aprender, eu deixei menos treinamento e na segunda etapa mais. Lembrando aqui, né, pessoal, todas essas estratégias eu fui adotando ao longo do treinamento, observando, fazendo testes e chegando a essas conclusões. Não necessariamente são as melhores abordagens, mas foram aquelas que eu fui observando que foram trazendo os melhores resultados ao longo dos testes. Se vocês estiverem executando aí da mesma forma, pode ser que uma abordagem um pouco diferente traga um resultado um pouco melhor para vocês. E esse é um ponto bem interessante da gente observar aqui, é a importância da pessoa que está fazendo esse treinamento, a importância dessa análise, de não somente replicar um código pronto e deixar ele rodando no computador aí para ter um resultado. A pessoa que está analisando, fazendo essa análise, fazendo esse treinamento, fazendo as configurações, ela vai ter muita importância aqui, né, para determinar o resultado final. E isso é algo muito importante ao longo de todos os nossos cursos, de maneira que o analista, o cientista de dados, a pessoa que está trabalhando atrás ali, faz toda a diferença. Então, com essa abordagem aqui, após 18 horas de treinamento aqui na minha máquina, esse foi o resultado que a gente conseguiu obter jogando a fase como um todo. Então a gente pode perceber aqui que o Sonic já muda um pouco inicialmente a abordagem no começo do jogo, aquelas primeiras etapas que a gente tinha, ele já está seguindo aqui um pouco de maneira um pouco diferente, e vai passando com mais facilidade, cometendo menos erros, consegue evoluir de maneira bem rápida. Aqui tem um ponto que ele poderia ainda ter abordado de maneira um pouco melhor, mas consegue seguir tranquilamente. Aqui tem um problema, acaba perdendo alguns anéis, mas segue de maneira bem tranquila, atinge o principal objetivo do começo, que era passar da primeira etapa, podendo assim continuar para a segunda. E aqui ele já segue para a segunda etapa da primeira fase. Vai evoluindo. Aqui tem novamente um problema aí, perdendo alguns anéis, mas consegue seguir, recuperando inclusive, né, alguns anéis para não ficar uma situação muito perigosa. E consegue também de maneira bem tranquila e rápida chegar à parte final da fase, onde vai ter que matar o chefão. E aqui, né, basta ir batendo no Robotnik aqui uma quantidade de vezes. São 8 vezes que ele tem que bater no chefão aqui para conseguir derrotar ele. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Conforme a gente viu aqui, em alguns momentos da fase, o Sonic ainda cometia alguns erros. Nesse exemplo que eu mostrei, isso não custou muito, ele conseguiu seguir adiante, mas colocando a rede para jogar mais vezes, em alguns momentos isso poderia levar o Sonic a morrer, ter que começar de novo, enfim. E o principal problema, na realidade, que a gente foi encontrando, foi que em alguns momentos ela chegava lá no chefão e acabava se perdendo, não sabia ao certo o que fazer, talvez por chegar nele de maneira um pouco diferente. Então, para resolver isso, a gente poderia deixar ela treinando por mais tempo, então aumentar ainda essas 18 horas dessa mesma forma de treinamento, mas considerando essa situação onde a gente tinha tempos de jogo diferentes, provavelmente a melhor abordagem agora não seria mais eu ter essas 3 etapas diferentes. Como agora o nosso agente já está conseguindo evoluir de maneira muito bem, em muitas situações ele consegue passar pela fase completa, primeira, segunda etapa e vencer o chefão, o que pareceu aqui mais lógico seria então possibilitar a rede ter um treinamento completo. E como agora ela já sabe como evoluir ao longo da fase, já é viável que eu coloque ela para treinar na fase completa. Porque agora eu sei que ela vai conseguir chegar no chefão, diferente da situação que a gente tinha anteriormente, lá nas 6 etapas iniciais, que a gente sabia que ela não ia conseguir chegar no chefão. Então, colocando ela para jogar a fase completa, eventualmente ela conseguiria passar por todas as etapas e chegar ao chefão. Na grande maioria dos casos, ela morreria no meio do caminho, acabaria tendo muito tempo de treinamento em etapas iniciais e poucas vezes ela iria treinar lá com o chefão ou na parte final da fase. Então a abordagem aqui foi adicionar mais uma etapa de treinamento nessa nossa rede. Então a gente pegou a mesma rede lá que treinou por 4 horas nas 6 etapas, depois treinou por mais 18 horas
nas outras 3 etapas, agora a gente adicionou mais uma etapa de treinamento, que na realidade é a fase completa, sendo que o objetivo dela é passar na primeira etapa, chegar ao final, começar a segunda etapa da fase, chegar à etapa do chefão, vencer o chefão, para que aí sim o objetivo final tenha sido alcançado. Então, após mais 13 horas de treinamento com essa abordagem, esse é o resultado que a gente obtém. Então aqui vocês já vão percebendo um resultado bem mais interessante ao longo do jogo. Agora o Thales está jogando junto, apesar de que a rede não treinou com ele. Eu achei interessante deixar ele de fora no treinamento por ser um ponto a menos na tela aí, né? Como a rede vai treinando com os pixels, eu imaginei que sem o Thales ficaria mais simples para ela conseguir aprender, apesar de que é uma diferença pequena na tela, né? Mas enfim, fica aí, né? Caso vocês queiram treinar de uma forma um pouco diferente, dá para colocar o Thales junto no treinamento. Eu resolvi incluir ele aqui nesse jogo final, porque ele acaba mais ajudando do que atrapalhando em muitos casos, principalmente lá no chefão. Então aqui a gente pode perceber que a rede já não comete aqueles erros que ela cometia anteriormente, então ela foi se aprimorando também ao longo da fase. Então aquele nosso objetivo de vencer o chefão também auxiliou aqui no desenvolvimento do jogo como um todo. E quando ela chega aqui ao chefão, ela já vai ter uma abordagem um pouco diferente. Um ponto importante aqui, tá, pessoal, que vocês vão perceber, é que ela vai aprender como vencer o chefão, mas ela ainda vai perder alguns anéis aqui. Eu percebi aqui que praticamente em todos os testes que eu fiz após essas 13 horas de treinamento, a rede conseguia evoluir por todas as fases, conseguia vencer o chefão, mas sempre perdendo alguns anéis aqui no chefão. Provavelmente com mais tempo de treinamento essa situação deve se resolver, mas como nosso objetivo principal era passar pelas etapas e vencer o chefão, e estava sendo atingido, eu achei que já seria um ponto interessante então de parar o treinamento. Então, né, após essas 35 horas de treinamento que a gente teve aqui, né, com todas essas abordagens diferentes, sendo que agora no final a nossa rede já está conseguindo atingir o objetivo de maneira bem tranquila, sem ter maiores problemas, a gente pode querer então colocar ela para jogar na segunda fase, continuar jogando aí o jogo e evoluindo nas fases. Então vamos colocar ela aqui para jogar a segunda fase, para observar o desempenho que ela tem. E aqui, né, a gente tem um cenário completamente diferente, ela parece que até sabe como começar a jogar, mas com menos de 10 segundos de jogo, ela já acaba ficando presa aqui, uma situação bem simples. Bastaria ela correr para a esquerda, né, voltar um pouco, pegar embalo e ir para a direita, ou ainda apertar para baixo e pular para conseguir uma boa aceleração e seguir. Mas ela não sabe fazer isso, ela está recebendo como entrada pixels completamente diferentes daqueles que ela treinou. A gente pode ver que o cenário é totalmente diferente, apesar do desafio ser o mesmo. Então isso deixa a nossa rede completamente perdida, ela não sabe o que fazer, não sabe como resolver esse problema e fica aqui parada. E por mais que eu teste, por muitas vezes esse vai ser o resultado que a gente obtém. Então fica aqui, né, o desafio e incentivo para aqueles que quiserem evoluir, aprender um pouco mais, fazer esses testes também, que é criar então, né, uma rede aí capaz de ir evoluindo nas diversas fases do jogo. Existem várias formas, várias abordagens para tentar atingir esse objetivo. Eu encontro vocês lá no nosso curso ou em mais vídeos aqui no canal. Até a próxima!